Bom dia. Obrigada, pessoal. Sempre nos deixa mais alegres, mais felizes, mais, né? Com essa música. Bom dia. Vocês estão muito quietinhos hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo Assistencial Francisco de Assis. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje nós trouxemos a nossa amiga, nossa irmã Fátima Guimarães. E para começar, a leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 46. Crescer. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se envolver, de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores de dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para a melhor eficiência no serviço do Cristo. Isso, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertessem em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. Então, estará crescendo na graça e no discernimento da vida imortal. E aí, meus queridos, eu convido a todos aqueles que quiserem e puderem, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente. Vamos abrir o nosso coração para a natureza que nos envolve nesse momento, para os pássaros, para a brisa suave, o cheiro da mata, depois da chuva. Tudo isso nos envolvendo é a obra do Senhor, nosso Pai, que preparou para nos receber nessa manhã de sábado. Desde que saímos de nossas casas até chegarmos aqui, já estamos recebendo essas bênçãos, essas energias, os remédios necessários para o nosso refazimento, para a nossa educação do nosso coração, para abrirmos a nossa consciência, para ficarmos atentos e saiamos daqui renovados. Que a espiritualidade amiga receba a cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados,
e nos ajude a compreender melhor a missão de Jesus, nosso irmão querido, no nosso planeta. Pedindo das tuas bênçãos também para cada irmãozinho e irmãzinha que chega hoje até nós, procurando paz, procurando acalanto, procurando assistência, na certeza de que jamais estamos sozinhos e de que Jesus está sempre conosco, onde quer que estejamos. Que a nossa irmã Fátima nos ajude nessa manhã a entender um pouco mais sobre a boa nova de Jesus. E que saímos daqui bem melhores do que chegamos. É assim, é com muita alegria nos nossos corações que damos por iniciados os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E vamos lá, Fátima. Bom dia a todos. Bom dia. É sempre bom estarmos aqui, não é? Essa manhã gostosa, envolvidos aqui por toda a natureza. E esta casa que parece aquela caminha assim, com aquele edredom bem macio, que quando a gente entra, né, se sente aconchegado nos braços de Francisco de Assis. Nós vamos falar hoje, dando seguimento aos estudos, não é, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Dessa vez nós vamos iniciar as instruções dos Espíritos, relembrando para quem não esteve ou já esqueceu, não é? Que foi falado sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, não é? Esse capítulo nos fala sobre as muitas moradas na casa de meu pai. Se falou das diferentes categorias dos mundos habitados, da destinação da terra e das causas das misérias terrenas. E agora nós vamos falar sobre as instruções dos Espíritos sobre esse tema, não é? Que o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer. Gostaria de relembrar a passagem com as palavras de Jesus, trazida no Evangelho, trazida por João, que nos fala sobre esse tema. É no capítulo 14, versículos 1 a 3, quando Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. É um trecho de grande consolação, de grande acolhimento para todos nós, onde Jesus nos dá a certeza da sua presença junto a nós. Muitas vezes, já no passado e ainda no presente, interpretamos as palavras de Jesus como se ele ainda fosse voltar. E ficamos esperando Jesus se materializar junto a nós. Mas na realidade ele está junto de nós. Porque ele disse que foi preparar. E já preparou para nós lá a nossa volta no plano espiritual. E ele agora está nos aguardando para que quando retornarmos da escola da terra, possamos então nos unirmos a ele e a todos que lá já estão
para trabalhar em seu nome. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 44, que nos fala Tenhamos Fé, que tem como título Tenhamos Fé, ele retira esse pequeno trecho deste capítulo, desses itens, e fala assim, somente esse trechinho: vou preparar-vos lugar, que é o segundo versículo. E Emmanuel nos diz assim: sabia o mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesoura. Então Emmanuel vem nos ajudar no entendimento que Jesus sabia de tudo que aqui encontraríamos, pelas condições do planeta que ainda habitamos, e que só estamos aqui porque é o planeta que corresponde à nossa situação, ao nosso grau evolutivo. Então não é o castigo, não é o hospital ou o hospício que nós merecemos, como muitas vezes interpretamos. O Evangelho nos diz: a terra é escola, é hospital e para muitos presídios. Mas com Jesus conosco, nós não estamos, nós pegamos assim essas palavras, esses conceitos, e vemos somente aquele lugar das dores, não é? A escola, que é chato, melhorzinho aí é a escola, né? Porque o hospital, o presídio, não é muito bom não. Mas esse presídio é o presídio do coração de Deus, é o hospital de Deus, que tem ali milhões de almas a nos amparar, a nos conduzir, a nos consolar. E então, nas instruções dos Espíritos, que todas vêm de Santo Agostinho, e no iníciozinho é uma coletânea das instruções que foram dadas sobre esse tema, mas não tem um espírito em particular, são de vários. Kardec reuniu e nos diz assim: a qualificação, quando vai falar de mundos inferiores e mundos superiores, a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluto. É apenas, antes, muito relativo. Porque qualquer coisa superior ou inferior, ela tem que ter uma relação ali, né? Um ponto de referência. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a terra, que é aquilo que nós conhecemos, não é? Por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Pode ou não pode? Podemos ou não podemos? Imaginar como é um mundo inferior ao nosso, um mundo mais primitivo, não é? Porque ali estão porque ainda também junto a nós encontramos, não é, povos, lugares bem primitivos, bem rústicos, né? Que muitas vezes o homem nem sabia que tinha nada lá e de repente ele vai chegando e vai tendo contato. Então nós ainda temos a referência de como seria um mundo primitivo nessas comunidades, nessas situações. Comunidade não, porque a comunidade já está aqui junto da cidade, né? Mas nesses lugares distantes, que no Brasil eu acho que o pessoal já foi em tudo que é lugar aí, vai ser difícil encontrar um grupo de pessoas num estado muito primitivo. Então é onde ali ainda não tem a tecnologia, não tem as máquinas, a pessoa ainda tem que trabalhar plantando, colhendo, e colhendo vai lá trabalhar o café, trabalhar o milho, para poder moer de forma rústica, não é? Então é uma ideia
nós podemos, eu ainda, apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, mas eu conheci o ferro a carvão, gente. Alguém sabe o que é um ferro a carvão? Ferro de passar roupa a carvão, gente? Sabe? Que é a coisa mais primitiva, passar roupa já é complicado. O ferro a carvão, ele era muito pesado, muito pesado. Então a gente já tinha que ter força. E o calor do carvão queimava a mão, porque não só esquentava o ferro, né? O cabo também ficava quente, apesar do cabo ser de madeira. Então, nós já temos uma ideiazinha do que é não ter aparelhos, tecnologias, ferramentas adequadas. E isso é um mundo primitivo, um mundo inicial, não é? Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Nesses lugares mais atrasados, tem a forma humana, não é? Mas são aqueles, aí eu vou novamente, não preciso muito, vamos lá nos idos de 30, 20, nós vemos as fotos, temos as imagens, não é? Como é que eram as pessoas naquela época? Achávamos muito bonitas? Não. A nossa forma, e olha, bem próximo aqui, não é? 70 anos atrás? Não, 50 anos não, Não, o que 50? Muito mais do que isso, né? 1940, por aí, 30. Por que a beleza das pessoas, né, a forma, não era tão bela? Pela rusticidade da vida. Porque não tinham os confortos, não tinham os produtos, não tinham a saúde. Uma pessoa com 40, 50 anos já estava sendo considerada idosa. A minha avó, hoje, eu imaginando, né, a idade que ela devia de ter, uns 50 anos, quando eu era criança, ela já era aquela velhinha de coque, curvadinha, não é? Porque foi lavradora, trabalhava no campo. A vida rude não maltrata o corpo. Então, nesses lugares, por isso que diz que a terra, nós podemos fazer uma ideia de como ela, porque carecia de indústrias, de invenções, e passavam a vida buscando a sobrevivência, né? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimas diversas da vida na Terra. Como por toda parte a forma corporal aí é sempre a humana, mas jamais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Por quê? Porque o corpo já não tem mais nenhuma relação com a matéria que a gente hoje conhece. Essa matéria densa, essa matéria pesada que nós habitamos. Aí, porque é difícil nós vislumbrarmos um mundo superior, a não ser imaginarmos, né? Quando vemos as figuras ou quem tem visão mediúnica que descreve para a gente, como André Luiz, como Ivone Pereira, que descreve esses espíritos que já estão num grau elevado, como eles são belos, não é? O corpo parece que flutua. Então aí nós imaginamos, não é porque nós não conseguimos ter a ideia, porque ainda não passamos por lá. Então aí nós temos mais dificuldades de conseguir materializar, não de visualizar, mas de materializar a forma. Lá já não há doenças, não tem deteriorizações da matéria. A matéria já não tem predominância sobre o corpo, ou sobre o espírito. Lembrando, gente, que eu estou falando de corpo material. E o corpo espiritual, nós continuamos levando. É esse que se purifica. A cada momento, cada grau evolutivo que eu tenho, esse corpo vai se aprimorando. O corpo espiritual. O corpo material aprimora o corpo espiritual. E como? Através do exercício no respeito às leis de Deus. Porque o que traz as nossas dificuldades físicas é aquilo que a nossa mente produz. Aonde está a nossa mente, aonde está
o nosso pensamento, os nossos desejos, a nossa busca, aí nós estaremos criando em torno de nós e em nosso corpo material as dificuldades. Por quê? Porque se eu tenho as paixões, que só vê o aqui e agora, eu só dou valor à materialidade, eu estou mais preocupada em ter do que ser, então eu não me aprimoro. E eu sou um ser espiritual, eu não sou um ser, eu sou um ser espiritual, eu sou espírito, eu não sou matéria. Não é o corpo que tem o espírito, é o espírito, eu, Fátima, espírito, que tem muita gente que tem o hábito de dizer assim, o meu espírito. Não, não é o meu espírito, eu, espírito. Eu, Fátima, sou um espírito que nesta encarnação estou vestindo, habitando essa matéria, que foi elaborada segundo as minhas necessidades e tudo aquilo que eu trago do meu passado, de acertos e de equívocos. Então as doenças, as dificuldades que aparecem no meu caminho, é aquilo que eu atraio para mim, para o meu aprendizado. É aquilo que eu busco para o meu crescimento, para a superação de mim mesma. Não é castigo. Temos que tirar essa ideia que nós estamos aqui pagando. Nós não estamos pagando nada, porque estamos pagando para quem? Eu tenho repetido muito isso. Eu estou aqui pagando para quem? Para Deus? O que o pai ganha com isso? Da mesma forma que o pai material, o pai terreno, ganha com o sofrimento do seu filho? Nada. Tristeza. Agora Deus não fica triste, por quê? Porque Ele sabe que todos nós estamos a caminho. E como crianças levadas, estamos cometendo os nossos erros. Mas vamos crescer, vamos aprendendo e vamos chegar até Ele. Então tudo que aqui passamos, as dificuldades do corpo, as dificuldades morais, as dificuldades profissionais, todas são atração do meu pensamento, das minhas necessidades, para que eu possa galgar, chegar nesse mundo que eles nos descrevem. Os homens conservam um corpo, tem mais leveza, a locomoção é mais rápida e fácil. Eu me lembro muito da minha mãe, que ela dizia assim, a minha maior sonho, é que eu vou desencarnar e aí eu vou poder andar tranquila, porque ela tinha artrose nas duas pernas e andar para ela era muito sofrido. Esse peso nas pernas vai acabar, não é? Porque estava deixando nesse corpo, porque lá tudo, o corpo é mais leve, né? E uma preocupação que nós temos, mas ninguém vai mais nos reconhecer, não somos mais quem é que nós somos, como é que vai ser o reencontro com as pessoas? Então diz assim, os homens conservam os traços de suas passadas existências e se mostram a seus amigos tais quais esses os conheceram, porém irradiando uma luz divina. Com essas produções, que foi feita Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, nós vemos aí já trazido pela arte como é o plano, ali de uma forma pálida, porque é a forma como ainda nós conseguimos reproduzir. Mas vemos lá os espíritos volitando, a mãe de André Luiz iluminada, porque ela já habitava um mundo melhor, não é? Para que nós possamos, mas isso é para quê? Para refrescarmos, trazermos assim, que lindo, que lindo. Não, é nós projetarmos o nosso lugar, é nós começarmos a trabalhar a cada dia para chegar lá dessa forma, bem, deixando aqui tudo aquilo que eu vim aprender, todas as mazelas que eu atraí para mim.
Porque também nem todas as doenças que aqui nós temos é de existências passadas, viu, gente? Porque isso também é uma forma cômoda de eu não me corrigir. Ah, porque se eu estou pagando algo que eu fiz no passado, então, né, não tem jeito, eu não me corrijo. Não. Muitas doenças eu adquiro aqui, pelo meu desequilíbrio, pelas minhas paixões, pelos meus gostos, por aquilo que eu quero e não quero mudar. A pessoa irritadiça, a pessoa que está sempre nervosa, a pressão vive lá no alto, não é? Ou ela tem uma questão, desenvolve doenças nervosas, que só vive irritada. É ela que é assim, ela tem que se educar. Justamente o corpo fala daquilo que eu preciso tratar, me educar. As doenças kármicas são aquelas doenças mais difíceis. Não vou citar aqui porque as pessoas começam a se encaixar ali o que é o que. Mas, eu estou com diabetes, isso eu trouxe da vida passada. Não. Será que eu não estou comendo muito doce? Agora, aquela criança que já nasceu com a diabetes, com certeza foi da vida passada. Aquela que adquiriu, será que não foi o descontrole, o desequilíbrio na alimentação? Eu estou com a minha pressão alta. Já nasceu com pressão alta? Porque tem criança que nasce com a pressão alta. Eu sou fonoaudióloga e tive pacientes, bebês, e depois eles foram crescendo, crianças que eram hipertensas, daquela hipertensão grave. Esse foi do passado. Agora, aquela hipertensão que vem depois, está vindo por quê? Pelo sistema nervoso, porque eu sou uma pessoa impaciente, porque eu sou ansiosa, porque eu como sal demais, eu tenho desequilíbrio em alguma área aí que está me trazendo a pressão alta. Mas tem cura, tem tratamento. E não é o médico ir ao médico só, eu tenho que ter disciplina, tenho que tomar o remédio. E tenho que ter força de vontade para fazer o que for possível para deixar aqui. Já que eu adquiri, eu posso deixar aqui mesmo. Então, nesses lugares, a longevidade é a proporção de acordo com o mundo mais adiantado, né? Então lá a morte, ela não causa os horrores que causa aqui da decomposição. Longe de causar pavor, ela é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir, sobre a vida futura. A alma, já não tendo a matéria compacta, né, que aprende ali, ela tem mais lucidez, ela tem mais visão e ela se desprende do corpo com mais facilidade. Então, nesses mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que aí decorre, porque a guerra só vem pelo objetivo do poder, do controle. Então, nesses mundos, já não existe mais, todos ali trabalham um pelos outros. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. Desconhecem os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Lá nesses mundos venturosos, um laço de amor e fraternidade já prende uns aos outros, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Esse é o mundo a que nós estamos nos preparando para chegar lá. E só depende de nós. Não depende de Deus, não depende dos nossos mentores. Porque por mais que eles queiram nos ajudar, se nós não fizermos, ninguém pode fazer por nós. É o livre-arbítrio. Deus nos dá o livre-arbítrio para que sejamos construtores de nossas vidas. Que realmente tenhamos orgulho do nosso processo. Nós aqui ainda precisamos, Precisamos mais ou menos, mas é o que temos, do mal para entendermos o que é o bem.
O nosso mundo ainda trabalha com a dualidade para que nós possamos compreender e aprender. É o bem e o mal, o escuro e o claro, a noite e o dia, não é? O gelado e o quente. Então nós trabalhamos com contrastes, porque sem esses contrastes, o nosso aprendizado seria muito difícil. Através do contato com estes contrastes, nós vamos buscando o quê? O equilíbrio, o crescimento. Nos mundos de expiações e provas, nós não precisamos falar muita coisa, porque aqui estamos, já o conhecemos, não é? Já não saibais que basta que observeis o mundo que habitais. Mas Kardec ressalta a espiritualidade, os espíritos nos dizem que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aqui em expiação. E isso nós já conhecemos, não é? Nós sabemos que tem os missionários na ciência, na filosofia, nas diversas áreas, que são pessoas que se dedicam a um trabalho para a melhoria da geração, para a melhoria da coletividade e nos impulsionando para a frente. É até novamente, né? Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, donde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Aqui tem algum espírito exótico? Algum de nós aqui é exótico? Não somos mais, né? Então nós já vemos que nós não estamos na expiação, nós estamos na prova. Estamos muito mais no momento das provas, ainda espiando com certeza, através das dificuldades que nos chegam, mas já não somos aqueles espíritos lá quando a Terra começou, no planeta de expiação e provas. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio. Sim, deixa eu voltar, senão esses espíritos, né, que vêm de outros mundos e que trazem a perturbação para os bons, eles são espíritos que vieram de planetas como o nosso, que está caminhando no processo de transição para o mundo de regeneração, e eles não se adaptaram. Vamos ler lá A Caminho da Luz, onde Emmanuel vai nos falar sobre os exilados de Capela. Já eram muito inteligentes tecnologicamente, já tinham, né, um crescimento intelectual muito grande, mas moralmente gostavam de praticar o mal. Não praticavam o mal por desconhecimento, eles gostavam de praticar o mal, como nós temos, infelizmente, junto de nós, muitos irmãos assim. Então, eles são atraídos para um mundo compatível com a sua condição moral, porque eles não podem continuar atrapalhando esse mundo, vamos dizer a Terra, que agora também passa pelo mesmo processo de Capela, para um mundo melhor. Então eles são atraídos para um planeta compatível com a sua condição moral, e esses espíritos que já têm bastante evolução na inteligência, eles vão ajudar aqueles espíritos que estão, né, ali na sua infância espiritual a desenvolver a inteligência, e eles, pelo esforço de não encontrarem mais a tecnologia, eles aí melhoram moralmente, porque caem em si pelos seus erros. É só nós estudarmos, nós vermos os povos antigos que têm coisas até hoje que não são, ninguém consegue entender, né? Como no Egito, a mumificação, por mais que estudem, tem coisas que ainda não se compreendem. Bom, nós estamos então caminhando para esse mundo de regeneração, né? Os mundos regeneradores, que aí a transição pode se denominar por esse nome. Eles vão trazer para nós uma condição de espíritos que ainda haverão alguns espíritos que têm tendência para o mal, mas que junto de uma maioria, que ali já vai a maioria, tem a tendência do bem, do amor, da fraternidade, eles vão despertar.
mas esses não é que eles gostam de fazer o mal, são aqueles que fazem o mal ainda bem, sem querer, sem entender bem. Então eles terão essa oportunidade. O homem lá é ainda de carne, por isso sujeito às vicissitudes, ainda tem de suportar provas, sem as pungentes angústias da expiação. Esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade. Então, Santo Agostinho vai nos dizendo: nesses mundos, ainda falível é o homem, e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar, e se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais difíceis provas o aguardam, que foi o que eu falei anteriormente. E ele encerra a página dizendo assim: contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Então é esse a busca que todos nós aqui estamos, para que possamos caminhar com a terra e ir para esses mundos onde o amor e a paz, mas não para que fiquemos apenas desfrutando das coisas boas. Tenhamos certeza que o trabalho aumenta cada vez mais, para que possamos ajudar aqueles irmãos que ficaram na retaguarda. E eu vou encerrando aqui, concluindo com as palavras de Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 44, com o título Tenhamos Fé, quando ele diz assim: apesar de semelhantes conflitos, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor. Conflitos aqui, hoje. Reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e o Cristo segue servindo diante de nós. Tenhamos fé. Então Cristo está sempre conosco, indicando-nos o caminho. Muita paz, muita confiança, perseverança e fé, e prossigamos junto a Jesus. Muito obrigado.